E aí, sexto ano, tudo bom com vocês? Hoje é a nossa última correção de exercícios do livro do ano, né? Então, para finalizar, vamos corrigir as páginas 262, 270 e 271 do livro 4. Na página 262, depois de ler o texto Vulcão, o que é, como surge, classificações e curiosidades, responda: 1. Existem vulcões no Brasil? Se sim, eles podem expelir lavas? Justifique sua resposta. Então, sim, existem vulcões no Brasil, porém eles foram formados há muitos e muitos milhões de anos atrás, né? Esses vulcões não estão mais ativos hoje em dia, ou seja, não tem mais erupção vulcânica aqui no Brasil, então, consequentemente, não vai ter lava, né? Nem gases vulcânicos, nada disso aqui no Brasil, tá? 2. Como as rochas magmáticas presentes no Brasil foram formadas? Então, no Brasil existiram vulcões lá no passado e essas rochas magmáticas foram formadas então a partir dessa atividade vulcânica, como por exemplo as formações de basalto. E pessoal, muito legal, bem pertinho aqui da nossa casa, quer dizer, aqui na nossa cidade, lá na Serra do Mendanha, em Campo Grande, tá? E de um lado é Campo Grande, do outro é Nova Iguaçu, conhecido como Serra do Madureira, lá do lado de Nova Iguaçu. Essa região é um vulcão inativo, que já está aí uns 60 milhões de anos, pouquinho tempo, né? 60 milhões de anos sem atividade. Então ele, obviamente, já sofreu muita erosão, já perdeu parte, né, do aspecto de vulcão. Tem uma floresta bem densa ali de Mata Atlântica cobrindo ele, mas ali era um vulcão há muito tempo atrás, tá? Então ainda tem rochas magmáticas lá, por exemplo, tá? E a estrutura da montanha também diz que ali existiu um vulcão há muito tempo atrás. Então vocês sabiam que aqui no Rio de Janeiro tinha um vulcão? Pois é, estão sabendo agora. Página 270. 1. Analise a fotografia a seguir e responda qual tipo de rocha está representado na imagem. Justifique sua resposta. Então, pessoal, vamos olhar com essa atenção aqui, bem bonita essa foto, né? E o que acontece? Vocês podem perceber que essa rocha que está formando essa elevação, ela tem umas camadas, né? São diferentes camadas. Tem umas camadas mais claras, outras mais escuras, né? Se alternam, mais espessas, mais finas. E o que acontece? Isso tem uma cara de rocha sedimentar. Por quê? Essas camadas mostram o quê? Que sedimentos de outras rochas, ou seja, aqueles fragmentos bem pequenininhos de outras rochas, podem ser rochas magmáticas ou rochas metamórficas, foram sofrendo erosão, em algum lugar mais baixo foram acumulando esses sedimentos. Então, conforme mais erosão ou menos erosão, né, é o tipo de minerais, eles vão se acumulando ali em diferentes camadas. E quando você olha essa rocha, ela tem essa cara bem característica, essas camadas que mostram então que ela é uma rocha sedimentar ali que está sendo formada há milhões de anos, tá? 2. Analise as afirmativas sobre os tipos de rocha e seus usos no cotidiano e marque V para as verdadeiras e F para as falsas. As rochas metamórficas podem ser utilizadas para a fabricação de esculturas? Sim, tranquilo, você pode usar, fazer a escultura que você desejar. Não é tão fácil, né? Porque a rocha metamórfica é muito rígida, mas você consegue fabricar a escultura sim, sem problemas. O granito utilizado em bancadas de cozinha é um tipo de rocha sedimentar? Falso, né? As rochas sedimentares são utilizadas para pesquisa sobre as eras geológicas? Sim, verdadeiro. Por quê? Você consegue saber ao longo de milhões de anos qual foi a taxa de sedimentação ali. Então você consegue comparar uma camada com a outra e entender sobre eras passadas.
As rochas ígneas ou magmáticas podem ser intrusivas ou extrusivas. Verdadeiro. 3. Explique como surgem os fósseis e qual a importância deles para compreender a evolução da vida na Terra. Então, o fóssil surge a partir da morte de um animal. Então, esse animal ele vai ser soterrado por sedimentos, né, camadas de sedimento ali que vão cobrindo o corpo dele e, na ausência de oxigênio, o corpo dele não é decomposto. E aí, tem pouca atividade bacteriana, pouco oxigênio, ele vai sendo preservado. E as partes mais duras, né, no caso, os ossos, os dentes, né, se mantêm ali preservados. Então, por exemplo, no fóssil você não vai conseguir ver, por exemplo, os órgãos internos do animal, você vai ver só os ossos, né? E, por exemplo, tem sido descobertos diversos fósseis de dinossauros com evidências de que eles tinham penas, tá bom? Então, pode ser preservado também, por exemplo, no gelo ou no âmbar. Então, estudando esses fósseis, né, você entende como que era a fauna e flora, porque não só os animais, mas plantas também podem ser fossilizadas. Então aí você consegue entender e ver como era a vida há milhões de anos atrás aqui na Terra e como foi ocorrendo a evolução dos animais e como eles foram extinguindo e novas espécies surgindo, tá? Então, essa é a importância dos fósseis. Então, por exemplo, nós entendemos mais da evolução da espécie humana por causa de diversos fósseis já encontrados. Página 271, questão 4. Quais são os tipos de solo e do que são formados? Então, são 3 tipos de solo: argiloso, arenoso e siltoso. Tá? Os solos, ele nada mais é do que sedimentos de rocha, ou seja, a erosão da rocha, a rocha sendo fragmentada em pedaços bem pequenos, tá? Mistura, né, com água e matéria orgânica. Gera, então, a formação do solo. 5. Observe a representação a seguir que mostra a formação do solo e responda do que são compostas cada uma das camadas do solo representado na imagem. Então, considerando ali que é um solo que tem vegetação, né, não é de uma área desértica, na camada mais superior ele vai estar rico em matéria orgânica. Logo abaixo, a camada vai ser uma mistura de matéria orgânica que vai se misturando ali com os minerais. Tá? A terceira camada, mais profunda, já vai ser composta ali de argila, silt ou areia. E a quarta camada do solo, de rochas e solo, ou seja, parte da rocha matriz que foi fragmentada, né? Tem pedaços grandes ali de rocha e menores que é o solo. E a última camada é a rocha matriz, que é a rocha pura. Tá? 6. A utilização imprudente dos solos na agricultura pode gerar diversos problemas ambientais, como a contaminação das águas por meio dos aditivos químicos que se infiltram nos solos, o desmatamento de florestas e matas nativas e a erosão dos terrenos. Com base nessa afirmação, responda quais medidas podem ser adotadas para evitar a degradação e contaminação dos solos. Cite 3 exemplos. Então vamos lá. Para a gente evitar a degradação dos solos, né, o que a gente faz? A gente precisa manter a proteção do solo, que é o quê? A vegetação nativa, né? Então, a gente tem que evitar o desmatamento. O desmatamento é um dos principais causadores de erosão do solo, tá? Então, por exemplo, não utilizar de forma imprópria, inadequada, em monoculturas e então adotar sistemas que sejam mais sustentáveis, que consigam manter melhor a integridade do solo, como sistemas agroflorestais e de agroecologia, tá? E é isso, pessoal.
terminamos por aqui. Vocês do sexto ano, eu tive pouco tempo, a gente teve pouco tempo de aula presencial, porém foi um prazer conhecê-los, tá? Espero revê-los ano que vem lá na escola, agora vocês já no sétimo ano, tá? Então, vocês vão fazer a terceira prova, né? Essa aqui foi nossa última aula de correção de exercícios, como eu disse lá no início. Então, eu desejo boa sorte para vocês, espero que vocês passem direto, que tudo dê certo e ano que vem já vem a vacina e a gente possa voltar aí para a escola, voltar a ser tudo como era antes, tá bom? Então, pessoal, até mais!